Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, ao amado grupo de docentes que no Senhor tem ministrado com excelência a docência do ensino bíblico. Nós estamos mais uma vez agradecendo a Deus por esta grande oportunidade que nos tem concedido de mais um momento de reflexão através da sua palavra, concernente à lição de juvenis 15 a 17 anos, que tem por tema uma viagem ao Antigo Testamento. E desta feita, nós estamos com a lição de número 11, que fala sobre dominações e exílio. Então, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos tem concedido e nos conduzido pela sua presença no seu Santo Espírito. E convoco desde já aos nossos amados professores e professoras que possam, a partir dessa audição, possam curtir, possam dar lá o seu like, tá certo? Fazer a sua pontuação e inscrever-se no canal se ainda não são inscritos e também compartilhar, tá certo? Esta aula, esse momento de reflexão no Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos voltando à questão de Israel, quando, diante de toda a peregrinação, desde a chamada, como nós vimos, a chamada de Abraão, e até a consequente divisão do reino, que foi pontuação de lição passada, nós vemos que Deus, nesse interim, Ele revelou a sua vontade para com Israel, para com o povo hebreu e em seguida para Israel, deixou os seus mandamentos, deixou seus estatutos, os seus ensinamentos para que o povo bem se conduzisse. E dessa forma, Deus levantou profetas, levantou videntes, como eram chamados os profetas antigamente, diz a palavra, para que o povo pudesse estar atento à convocação de Deus para o adorá-lo, para servi-lo e para que a sua dominação, a dominação do povo sobre as terras herdadas, pudesse ser efetiva e o nome do Senhor glorificado. Então, nós estamos diante de uma lição que vai trazer à memória os reflexos da desobediência do povo de Deus em relação aos seus mandamentos e a sua consequente justiça dos seus atos, a consequente justiça dos seus atos. Então, na lição de número 11, dominações e exílios, iremos ver aqui brevemente as potências, as primeiras potências que dominaram a Israel, mais especificamente a Síria, o reino da Síria e em seguida o reino da Babilônia. E as motivações pelas quais Israel foi levado em cativeiro. O nosso texto bíblico está escrito em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 20. Ele nos diz que, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante de sua presença. Estamos aqui vendo um texto em que trata das motivações pelas quais Israel foi levado em cativeiro. Nas leituras de texto áureos, ele começa a dizer, nos textos áureos, que Babilônia iria escravizar, dominar sobre Israel durante 70 anos. E vai falar também das chances, das oportunidades que, através dos profetas, Deus deu aos reis e ao povo a oportunidade de arrependerem-se. E, pelo fato de não arrependerem-se, a sua obstinação ser constante, Deus faz com que eles sejam levados cativos. Então, o preço dessa obstinação é a punição no exílio babilônico, porque não ouviram os profetas, nem atentaram para a esperança do renovo, aquele que havia de vir. Na leitura bíblica em classe, eu quero apenas pontuar um único texto, que está em 2 Reis 17, capítulo 17, versículo 12, diz que Israel serviram os ídolos, dos quais o Senhor dissera: não farei estas coisas. Ou seja,
este é o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, semelhante a esse, é que não farás para ti imagem de escultura de coisa alguma, do que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas o povo vai, capítulo 17, ele vai trazer aqui esse resumo de forma bem resumida, ele vai trazer a memória da obstinação dos pais de Israel. Quando fala da obstinação desses pais que provocaram, como cita Hebreus, ao Senhor 10 vezes no deserto, ele está falando especificamente da primeira leva, aquela leva que saiu do Egito, da opressão do Egito, e foi para o deserto a caminho de Canaã. Então, estes são os pais a quem se faz essa referência. E ele vai dizer que eles provocaram ao Senhor. E isso aí foi uma constante pelos tempos dos juízes, como já vimos nos reinados, né, onde existia um único reino, depois, consequentemente, na divisão do reino do norte e reino do sul. E agora a gente vai falar do primeiro ponto, que fala sobre a queda de Israel, os desvios morais de Israel. Não apenas desvios morais, mas também desvios e principalmente desvios espirituais. E a Bíblia, a lição aqui vai falar sobre Oséias, o rei último, naquele momento do primeiro cativeiro, quando Salmanaser, rei da Síria, ele vai levar em cativo a Israel, no ano de 722. Então é interessante que você pontue estas datas, porque elas vão permear toda esta lição para que o seu aluno possa estar inteirado de forma histórica, de forma em que possam compreender as datas que essas invasões, né, dos inimigos vieram e esses cativeiros foram efetivados. Então, no ano de 722, Salmaneser, ele já mantinha uma pressão sobre Israel. Israel pagava, né, o ônus, né, monetário por essa invasão, mas em algum momento Israel confiou no Egito, né? E o momento em que Oséias ele faz fazer uma aliança, Deus vem e reprova e leva todo o cativeiro para a Síria. A despeito de Elias anteriormente terem profetizado, Eliseu ter profetizado e os próprios reis, profetas Oséias e Amós houverem profetizado acerca desse cativeiro. Então, Salmaneser dominou 3 anos, mais ou menos, cercou, mas no ano de 722 ele leva o povo cativo. E para que esse povo, era um costume assírio, pudesse esquecer-se da lei dos seus deuses, eles levaram agora povos de outras nações para ocupar a capital do Reino do Norte, Samaria. Então, Samaria, ela agora ela é despojada da sua cultura, ela é despojada da sua religião, e povos de outras nações vão ocupar Samaria. Pelo que eles aborreceram igualmente ao Senhor. E o Senhor, Deus, manda leões para matar alguns daqueles que estavam em Samaria. E vendo isso, Salmanaser, ele entende que era necessário que aqueles que ocuparam Samaria tivessem conhecimento da lei dos deuses daquele lugar. Então mandaram sacerdotes para que ali pudessem apaziguar a ira daquele Deus que havia se levantado. Então Deus envia leões, Oséias apazigua enviando sacerdotes, mas o reino está pressionado e está escravizado. Em contrapartida, no reino do sul, com capital em Judá, nós temos a Ezequias, o rei que faz uma reforma espiritual, vai trazer a lei de volta, derruba os altares que havia em Israel e faz algo maravilhoso, que é trazer o povo a Deus. Mas ainda assim, o povo obstinado de coração permanece cultuando os seus deuses, levantando os seus altares. E os reis que sucederam, ele vai assim
fazer com que o juízo de Deus também se aproxime em Judá. Um dos grandes momentos que a gente vai ver em que da abominação tanto do reino do norte como do reino do sul além da idolatria e dos muitos sacrifícios, é que estes reis, Acais foi um exemplo no reino do norte e Manassés, exemplo no reino do sul, entregavam os seus filhos a Milcom ou Moloque, né, que era um dos deuses adorados, e fizeram muitos outros postes ídolos à deusa a Astarte ou a Zerá. Então, pela obstinação também de Judá, esse já é o segundo ponto, a queda de Judá, é onde vai surgir agora, evidenciar-se a ascensão babilônica, que ela agora vai subjugar ao reino da Assíria e vai levar Judá em cativeiro no ano 605. Né? Ele leva os utensílios do templo, leva alguns hebreus com habilidades, como foi os príncipes de Israel, entre eles, né, os príncipes de Judá, entre eles Daniel e os seus amigos, né? Essa é a primeira leva. No ano de 597, ele, numa segunda leva 10 mil, né, pessoas também, né, de influência em Judá, além de confiscar os utensílios da casa do Senhor. E no ano 586 nós vemos a destruição do templo, levando a maioria dos habitantes de Judá, ficando apenas um povo pobre naquela localização, naquela região. Então, tudo isso devido ao declínio espiritual e moral de Judá. Então, nós vemos que apenas um povo pobre ficava em Judá. E nós temos aqui dois profetas, dois grandes nomes da profecia, né? No lado do norte estava, aliás, no cativeiro, na região de Judá, estava Jeremias falando para o povo, pela restauração do povo. E no lado da deportação estava Ezequiel também consolando os povos. E nessa consolação nós vemos um dos belíssimos salmos, Salmo 137, onde os judeus, ou hebreus, eles penduravam as suas harpas no salgueiro. E alguns dos que haviam escravizado, eles vão pedir que cantassem um dos belos cânticos de Sião, porque Israel também era conhecido pela sua poesia, pelo seu lirismo, quando exaltava a Deus através dos seus salmos. Então, eles reivindicam, eles dão como resposta: como poderemos louvar a Deus, cantar os seus hinos, estando em terra estranha? Então, a gente vê aqui um constante momento de reivindicação de Deus para com o seu povo, porque Deus havia prometido. Jeremias fala aqui no capítulo 25, versículo 11, vai ratificar no capítulo 29, versículo 10, dizendo que certamente o Senhor levantaria uma nação de Babilônia, né, no caso, para subjugar a Judá, para levar o povo cativo, e por 70 anos o povo estaria escravizado. Mas a promessa também era dada para o momento da restauração. Deus vindicaria a opressão de Babilônia e traria um outro reino para subjugar a Babilônia e trazer de volta os cativos para a sua terra. É a próxima lição a 12ª, que vai falar sobre a vida após o cativeiro. Mas até esse momento, Deus continua a exortar o povo de Israel. Então, Deus, ele levanta os seus profetas e tenta trazer, né, a realidade, a sua obstinação. Essa obstinação que permeia o coração do homem, não apenas nos dias de Israel, nos dias de Judá, mas ainda nos nossos dias. Nós temos que compreender que toda obstinação, ela é contrária à vontade do Senhor, levando-nos à murmuração. E alguém já disse que a murmuração é uma reclamação descabida diante de Deus ou contra Deus. Que o amado professor, a amada professora, o corpo docente, possa levar aos seus alunos o entendimento da necessidade de verificar os seus próprios caminhos e voltar-se ao Senhor enquanto é tempo.
Que Deus em Cristo continue vos abençoando e concedendo-lhe graça para a aplicação desta palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.